O Darwin estudava principalmente o que tinha acontecido com os animais. E ele notou que os animais eram movidos pelo instinto. O instinto é uma espécie de software, uma programação codificada com a qual os bichos nascem, nós também. Mas existem animais que ficam evidentes que eles são guiados pelo instinto, como essa galinha Mali da Austrália. A galinha Mali da Austrália é um assombro. Esse bicho faz um buraco na terra, põe os ovos. Cobre o buraco com terra, com areia. E depois fica tomando a temperatura de tal maneira que quando o ovinho eclode e o pintinho sai, acontece a coisa mais fabulosa. Ele sai, sacode a poeira e voa. Ele voa para o mundo e ele não toma conhecimento de mãe, nem pai, nem nada. Ele está totalmente programado para comer, para fugir dos predadores, para acasalar, para fazer um novo ninho, para sobreviver e ponto. Então ele está completamente programado pelo instinto. E nós? Nós temos instinto, nós nascemos com instinto. As pessoas têm um problema com esse negócio. Muita gente pensa, sobretudo o pessoal das ciências humanas, pensa que a gente nasce folha em branco. Então, tão diferente a gente é da galinha Mali, que a gente nasce folha em branco e tudo que nós somos, nós aprenderíamos com a cultura, com os nossos pais, com o nosso entorno. Beleza, vamos brincar um pouquinho de jogo dos erros no comentário do coleguinha. O que acontece? Dá a impressão de que o pessoal das humanas, né, quando você faz assim, abre aspas, o pessoal das humanas, parece que todo mundo da área das ciências humanas pensa exatamente do mesmo jeito, e todo mundo é meio, né, fora da casinha, né, no caso. Reforçar estereótipo, né, no caso. Assim como na própria psicanálise, tem gente que pensa diferente, cara, né, tem linhas de pesquisa diferentes, tem formas de compreender a mente humana baseadas em teorias distintas, no caso, né, teorias diferentes, opostas, né, cara. Tipo, tem pensamento diferente, mano. Do mesmo jeito, nas ciências humanas tem pra caramba, aliás, tem muito, né, beleza? E assim, numa boa, é meio ingenuidade, assim, acreditar que a galera das ciências humanas acha mesmo, né, que a gente nasce sem instinto, né, velho? A gente não tem instinto. Isso aí é ingenuidade. Não conhece ninguém da área de ciências humanas que pense assim, que a gente é tão tábula rasa, cara, que a gente, né, é tanto uma folha em branco aí, que nem instinto a gente tem. Se não fosse instinto, a gente nem, né, se alimentava aí nos primeiros dias e meses, beleza? Agora, né, é claro que as coisas que acontecem no mundo à nossa volta, o que a gente vê, família, né, essas coisas todas, cara, tipo, o que a gente vê na escola, o que a gente vê em mídia, o que a gente vê mesmo, né, no mundo, isso aí tudo vai entrando como aprendizado na nossa cabeça, não só a partir de instinto, né, cara, mas assim, é de observação, a gente tem essa capacidade de observar as coisas e aprender, então... às vezes a gente aprende sem querer aprender muita coisa, inclusive, né? Só porque existe no mundo a gente vê que é daquele jeito e acaba, né, pegando aquilo pra nós, cara. Mas assim, não, a galera da Humanas não pensa de uma forma geral que a gente é tão folha em branco assim que nem instinto a gente tem. Não conheço ninguém. O que acontece é que nós somos animais que temos uma capacidade de aprendizado inacreditável. De modo que nós nascemos com os instintos e construímos em cima desses instintos experiências tais que eles vão se tornando complexos e completamente manifestados de maneira diferente. Quando você toma um sorvete de chocolate, o sorvete de chocolate que você toma contém uma história muitíssimo mais complexa do que a simples vontade de se alimentar. E ele vai ser completamente diferente do sorvete de chocolate que eu tomo. Por quê? Porque a minha história é completamente diferente.
Can I be excused? What are you doing? Mom, please. I'm so scared. Histórias de terror não são bem uma novidade. Não demorou muito entre a criação do cinema e os primeiros filmes de terror, como O Castelo Assombrado de 1896 e a adaptação de Frankenstein de 1910. E por um bom motivo, o terror prende até a atenção de macacos. Enquanto a maioria dos nossos filmes é bem entediante para chimpanzés e bonobos, filmes com ação e violência deixam eles vidrados, com direito a agito e vocalização de surpresa. Especialmente os filmes feitos pelos pesquisadores, que mostravam histórias como alguém sendo agredido por um macaco e depois revidando. E como no filme de terror que perde a graça da segunda vez que o vemos, acompanhando os movimentos dos olhos dos macacos, os pesquisadores da Kyoto University no Japão descobriram que eles antecipam os movimentos e sabem de onde acontece a ação quando assistem às cenas novamente. Como já explicamos no Nerdologia sobre aflição, temos uma região no cérebro capaz de reproduzir os sentimentos e sensações que vemos em outros. Por isso mesmo, quando vemos alguém em uma situação de perigo em um filme de terror, podemos contrair os músculos e sentir a mesma tensão que a pessoa. Em uma situação emocionante de medo ou terror, seja pulando de paraquedas, vendo um filme ou mesmo lendo, não é a adrenalina que dá a sensação que as pessoas buscam novamente. É o neurotransmissor dopamina. Como o Minutos Psíquicos já explicou, o susto é uma das emoções humanas mais básicas. Passar medo em situações controladas, como em um jogo ou em uma casa mal assombrada, estimula a produção de dopamina no cérebro e desperta a sensação de recompensa e prazer. Essa resposta varia de pessoa para pessoa, e quanto maior a ação da dopamina no cérebro, mais as pessoas procuram essas situações emocionantes. Daí uma das diferenças entre quem gosta ou não de situações apavorantes. Mas por que passar medo em uma situação controlada nos dá prazer? A maneira como mais aprendemos, lembramos e transmitimos conhecimentos é contando histórias. E o que histórias de terror nos contam é como nos defender ou fugir de situações perigosas. Bom, você já deve ter visto em algum lugar da tela esse lettering bonito, a indústria do medo. E você pode me perguntar, Mas Ritinha, o que é? e eu vos responderei, porque agora estou com esse dialeto bíblico. Para entender esse termo, indústria do medo, talvez primeiro a gente precise pensar numa indústria que nos é mais palpável. Vamos pensar indústria da moda. Esse termo, indústria da moda, ele engloba desde a plantação de algodão, que vai virar tecido, até o desenvolvimento de tecnologias que serão usados na manufatura de tecidos, até o meio de produção, o modo de comércio e, finalmente, o consumo da mercadoria moda. A gente não pode esquecer da parte artística, do designer, do desfile, do show de moda em Milão, a semana de moda em Paris, e tudo isso alimenta uma indústria
multimilionária que é a indústria da moda. Tendo elencado esses elementos, agora a gente vai tentar pensar a indústria do medo. Ela é uma indústria que se alimenta do medo para vender cerca elétrica, muro, grade, arma. E é aqui que a gente começa a entender por que eu, brasileira, em 2019, estou querendo discutir a indústria do medo. Financeiramente falando, é muito interessante ter uma população amedrontada e alardeada sobre o seu próprio medo, porque isso gera muito lucro para infinitos setores. The real difference between humans and all other animals is not on the individual level, it's on the collective level. Humans control the planet because they are the only animals that can cooperate both flexibly and in very large numbers. What enables us, alone of all the animals, to cooperate in such a way? The answer is our imagination. We can cooperate flexibly with countless numbers of strangers because we alone, of all the animals on the planet, can create and believe fictions, fictional stories. And as long as everybody believes in the same fiction, everybody obeys and follows the same rules, the same norms, the same values. All other animals use their communication system only to describe reality. A chimpanzee may say, look, there is a lion, let's run away. Or look, there is a banana tree over there, let's go and get bananas. Humans, in contrast, use their language not merely to describe reality, but also to create new realities, fictional realities.